Oi, vamos para mais um Conheça o Seu Exército, o seu tutorial do Exército Brasileiro para falar sobre a história dos uniformes. Qual é o nosso tema de hoje? Sim, vamos continuar falando sobre os uniformes do Exército, mas de uma perspectiva mais histórica. Trouxe aqui umas curiosidades sobre como foi que os uniformes chegaram aos que a gente utiliza hoje. Desde a antiguidade, as roupas e os acessórios identificavam os grupos num campo de batalha. Então, na Idade Média, por exemplo, tinham os escudos e tinham as bandeiras, e aqueles símbolos identificavam quem servia a qual nobre, por motivos práticos, né? Num campo de batalha, você saber quem é o inimigo e quem é o seu aliado. No Brasil, os militares seguiam o mesmo padrão de uniforme dos portugueses até a independência. Uma coisa interessante desse período é que não só os militares usavam uniformes. Então, alguns civis com cargos, eles gostavam também de utilizar os uniformes que identificavam qual era a profissão deles. Ao longo dos anos, os uniformes do Exército eles foram evoluindo de acordo com a história do país. Com a chegada da República e com a influência do positivismo, os uniformes do Exército Brasileiro, eles ficaram cada vez mais parecidos com os europeus, né? Não necessariamente com o do Exército Português, mas de outros países da Europa. No final do século XIX, começou a acontecer o seguinte, os europeus eles começaram a ter muitas baixas nos campos de batalha, porque eles se destacavam no terreno, né, no campo de batalha, com os uniformes super coloridos. Não tinha aquela preocupação com a camuflagem. Eles usavam aqueles uniformes bem bonitos, bem pomposos, né? A gente vê isso em filmes históricos, né? Eu até separei aqui algumas imagens para colocar no programa, que vocês devem estar vendo agora. E eles acabavam se destacando muito. Então, num terreno era muito fácil identificar quem era, de qual exército que você queria derrotar. E, além do mais, eles eram um pontinho muito visível no terreno. Não tinha uma preocupação em confundir o inimigo. Então, quem teve essa ideia primeiro foram os ingleses. E eles passaram a usar um uniforme da cor caqui. E isso passou a ser os outros exércitos passaram a imitar os ingleses nessa cor do uniforme. Então veio a Primeira Guerra Mundial e aí essa preocupação ficou muito maior, né? E mais exércitos ainda deixaram esses uniformes mais pomposos para outras ocasiões, mas na batalha usavam um uniforme com uma cor que pudesse ser mais confundida com a vegetação do terreno onde eles estavam batalhando. No final da Primeira Guerra Mundial, a gente volta agora para o Brasil, né? O que aconteceu? O exército brasileiro ele passou a ser mais influenciado ainda pelo exército francês, que foi vencedor da guerra. Isso tem a ver com a doutrina francesa, que passou também a influenciar a doutrina militar brasileira, mas isso também ficou muito evidente nos uniformes. E aí foi que os militares brasileiros passaram também a ter uma opção de uniforme caqui. Agora, quando foi que surgiu o verde-oliva, né? O verde-oliva é a cara do Exército Brasileiro. Quando foi que surgiu essa cor nos uniformes? Foi em 1931 que os militares do Exército Brasileiro passaram a usar o verde-oliva. Isso por quê? Para poder ter uma diferenciação com as polícias que usavam cores mais caqui. Agora a gente vai para a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, os brasileiros passaram a ser mais influenciados pelos tipos de uniforme dos Estados Unidos, pelo tipo de tecnologia que eles estavam desenvolvendo para os uniformes. Por que isso tem a ver com tecnologia? Porque os tecidos têm que ser pensados para a atividade que o militar vai desempenhar, né? Tem o seguinte, os pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial na Itália, eles utilizaram em algumas ocasiões uniformes dos Estados Unidos, porque o exército brasileiro não tinha uniforme tão adaptado para o frio rigoroso que eles enfrentaram lá. E hoje o uniforme de combate do exército brasileiro ele é camuflado e ele tem uma padronagem específica, né? A camuflagem, esse tecido camuflado do Exército Brasileiro tem um tipo de padrão que você não vai encontrar em nenhum outro exército ou em nenhuma outra força armada. Algo bem interessante também é que hoje ainda existem unidades do Exército que fazem questão de utilizar os seus uniformes históricos. Então, em algumas formaturas você vai encontrar militares com uma farda diferente que remontam à história do Exército Brasileiro. Um exemplo é o Batalhão da Guarda Presidencial, que a gente tem o uniforme do granadeiro, que é bem característico também. Outro uniforme também
bem conhecido e histórico é o dos Dragões da Independência, que é utilizado pelo 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio pela história dos uniformes, né, e também dos uniformes do Exército. Dei algumas curiosidades. Tive a ajuda do pessoal da Secretaria-Geral do Exército para poder compor esse programa e também do Coronel Nasser, que escreveu esse material, que são os uniformes cultural